Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Daniel, da Bíblia Sagrada. Daniel, capítulo 5. O banquete do rei Belzazar, a mão misteriosa. Daniel 5. O rei Belzazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belzazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Misericórdia. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia que lesse a inscrição e me declarar a sua interpretação. Será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição nem declarar sua interpretação ao rei. O rei Belzazar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. Daniel é chamado para interpretar a inscrição. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete, e a rainha disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai. Se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chama-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabam de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no rei. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu reino e grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, seu pai. E, por causa da grandeza que ele deu,
Todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com instrumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer, como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quiser. Glória a Deus, aleluia. Mas tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Amém, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belzazar deu ordem, e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço, e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, o rei dos Babilônios. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Daniel na cova dos leões. Capítulo 6 do livro de Daniel. Pareceu bem a Dário, Pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino. E, acima deles, 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse tanto. Então mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Glória a Deus, aleluia. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite um decreto e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas, que davam para o lado de Jerusalém. E, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foi na presença do rei, e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei,
Acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decreto conforme a lei dos Medos decretei. Certamente o decretei. Conforme a lei dos Medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel, e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fica sabendo que a lei dos Medos e dos persas, que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel de seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu a seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Daniel é libertado da cova dos leões. Aleluias, glórias a Deus. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Porque foi achada inocência em mim diante dele, e também diante de ti, não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. Amém, meu Deus. E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, rei Dário, né? Então o rei Dário, um pouco em dúvida agora. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Paz vos seja multiplicada. Promulga um decreto pelo qual, em todo o domínio de meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Amém, aleluia, glórias a Deus. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler de novo essa parte aqui. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Bem, continuemos a leitura. Agora vamos ler o capítulo 7 do livro de Daniel, da Bíblia Sagrada. A visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia,
Daniel teve um sonho e visões passaram em sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Daniel disse: numa visão à noite, vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Glória a Deus, aleluia. E 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra, e posto em 2 pés, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e vi um segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Depois continuei olhando em visões noturnas e vi o 4º animal, terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos nesse chifre, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. O ancião bem idoso e o filho do homem. O ancião bem idoso e o filho do homem, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso, glória a Deus, aleluia, se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Glória a Deus, aleluia. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Aleluias, glórias a Deus. Então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com filho de homem vinha nas nuvens. Ele se dirigiu ao ancião, bem idoso, e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Amém, aleluias, glórias a Deus. A interpretação do sonho. E eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Estes 4 grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo o sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze. Ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, do chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais forte do que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre
fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio um ancião bem idoso, e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. Será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisoteará e a despedaçará. Enquanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Abaterá 3 reis. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo. Tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio, para destruí-lo e aniquilar por completo. O reino, domínio e a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão, quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas no coração. Aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 8. Outra visão de Daniel. O carneiro e o bode. No 3º ano do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. E na visão, parecia-me que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. E naquela visão eu estava à margem do rio Ulai. Levantei os olhos, olhei e vi em pé, diante do rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente por sobre a face da terra, de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto em pé, diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu vi aproximar-se do carneiro, cheio de ira. Assim ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para lhe resistir, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito, e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu. E saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu, e jogou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Glória a Deus, aleluia. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado por terra. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouvi um ser santo que falava, e outro ser santo disse àquele que falava:
Até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Gabriel interpreta a visão de Daniel. Enquanto eu, Daniel, observava a visão, procurei entendê-la e vi alguém parecido com um homem diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, sabe que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra. Porém, ele me tocou e me pôs em pé. E disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar. Sob sua mão com sutileza, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito, muito distantes. Se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entender. Glória a Deus, aleluia. Então, encerramos hoje a leitura dos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Daniel, da Bíblia Sagrada. Senhor, nós clamamos agora, Senhor, pelas pessoas que estão no leito do hospital, estão na UTI, em vários hospitais, em várias partes do mundo. Aquelas também que não estão na UTI, mas estão em suas casas, Pai, com seus corpos enfermos, Pai. Senhor, cura a enfermidade do meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, nos dá também força, muitas vezes para fazer dieta, né? Comemos coisas muito ruins o tempo todo. Coisas que fazem mal, que o Senhor possa nos dar discernimento para comer menos também, nos alimentarmos de alimentos mais saudáveis e cada vez quantidade menor. Nós comemos muitos alimentos que nós sabemos que nos fazem mal, não é? Então nós clamamos também por isso, para que possamos fazer a nossa parte. Senhor, pedimos aqui agora pela guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, Senhor. Que o Senhor possa levar um fim a esse conflito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.